Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário, vamos continuar meditando em Hebreus capítulo 3. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Hebreus capítulo 3, dos versos 12 a 14, está escrito assim: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Até o verso 14, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és maravilhoso e bom, Tu és santo, justo e fiel. Não há outro como o Senhor. Tu és o nosso Rei, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tu és perfeito. Eu peço em nome de Jesus, Pai, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós que ainda falhamos, perdoa-nos como nós temos perdoado as pessoas que falham conosco. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor esteja conosco hoje, nos abençoando, nos livrando do mal, guardando as nossas vidas, guardando as nossas famílias, nos protegendo. Nós dependemos totalmente do Senhor. Nós não dependemos do sistema, nós não dependemos do governo, nós não dependemos das pessoas, nós dependemos do Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Mesmo que tudo caia, a nossa esperança está no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso porto seguro, o Senhor não se abala. Então eu peço, Pai, abençoa-nos hoje, livra-nos de todo mal, não nos deixe cair em tentação, derrama a Tua provisão sobre as nossas vidas, dá-nos aquilo que nós precisamos, cura os que estão enfermos, abre portas de emprego para os que estão desempregados, ajuda-nos, Pai, o Senhor conhece a situação de cada um aqui, Senhor, o Senhor conhece o desejo do coração de cada um aqui, Pai. Então eu peço, sonda os nossos corações, sonda as nossas vidas e dá-nos aquilo que nós precisamos. Eu te agradeço por mais esse dia, Senhor, eu te agradeço por mais essa oportunidade que nós temos de meditar na Tua Palavra, de compartilhar a Tua Palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque mais uma vez o Senhor está conosco, está cuidando de nós. E por fim eu peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor abençoe aqueles nossos familiares que ainda não converteram os seus corações, que ainda não se arrependeram dos seus pecados, que ainda vivem vidas para si mesmos. Que o Senhor tenha misericórdia deles, que a Tua graça os alcance, que eles se arrependam dos seus pecados e entreguem as suas vidas a Cristo. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Perfeito. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas e dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse devocional, porque você pode entrar nas nossas comunidades e receber os nossos vídeos todos os dias. Você pode seguir a gente lá no Instagram, você pode fazer um monte de coisas, né? Você pode ajudar o canal, você pode comprar o livro Muito Além de um Pai num preço bem baratinho. Tá tudo aqui na descrição desse devocional. Então lemos aqui dos versos 12 a 14, e aqui é importante eu dar um contexto desse livro, né? Esse livro, como eu já falei para vocês, ele foi escrito para pessoas que eram judeus e que se converteram ao cristianismo. Isso eu já tinha falado para vocês. Mas essas pessoas, elas estavam sofrendo uma forte perseguição por conta disso. É natural, né? Os judeus nunca aceitaram bem os mais ortodoxos ali, acho que talvez eu tenha usado a palavra errada, os fariseus, os escribas ali, eles nunca aceitaram o cristianismo. Ainda mais quando os judeus estavam se convertendo a Cristo. Então, essa carta foi escrita para esses judeus que haviam se convertido, que haviam se tornado cristãos e que estavam sofrendo uma grande perseguição por conta da sua nova fé. Então é por isso que aqui dos versos 12 a 14, a gente lê esse texto, né? Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Então o autor está falando, olha, toma cuidado, gente. Toma cuidado, porque os tempos são difíceis, mas vocês precisam permanecer firmes.
Verso 13 fica mais claro. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, encorajem uns aos outros. Os tempos são difíceis, são de perseguição. Encorajem uns aos outros, para que vocês não se desviem. Verso 14. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então ele está falando assim, passamos a ser participantes de Cristo se nós ficarmos firmes até o fim, se nós perseverarmos até o fim. Para um povo que estava sendo perseguido, para um povo que estava sendo atacado pela sua fé, esse texto é extremamente importante, que o autor lembre esse povo que para obter a vitória final, né? Então estamos falando aqui do fim dos tempos, né? Para no fim dos tempos estar no meio do trigo e não do joio, nós precisamos perseverar até o fim. Para obter a salvação, precisamos perseverar até o fim. Não podemos desistir no meio do caminho, não importa o que aconteça. Lembra que ontem o autor lembrou o povo sobre o povo de Israel saindo do Egito, como eles foram incrédulos no meio do caminho, né? Passaram por problemas e a fé deles vacilou. Aqui o autor está falando a mesma coisa, vocês estão passando por problemas, não deixem a fé de vocês vacilar como a fé daquele povo vacilou. Não caiam no mesmo erro. E a mesma coisa vale pra gente, de maneira muito clara, de maneira muito óbvia, a mesma coisa vale pra gente. Nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por problemas. Não podemos deixar que a nossa fé vacile nesses momentos. Porque Deus continua sendo Deus, Deus continua conosco, Deus continua nos abençoando, Deus continua nos ajudando. Não podemos nos esquecer de todo o bem que Deus nos fez e achar que o problema é maior que Deus. Não é. É isso, a gente não pode esquecer, pessoal, que Deus tem nos ajudado, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos guardado e que Ele vai continuar fazendo o melhor para nós, independente do momento. Às vezes você está passando por um momento ruim, está passando por uma dificuldade, continue confiando em Deus. Deus não te abandonou. Deus não se esqueceu de você. Deus não está alheio ao seu problema. A gente falou disso, inclusive, né? Que Cristo, nesse livro aqui, Cristo é um sumo sacerdote que se compadece de nós, né? Lembra que o autor fala que Cristo veio, padeceu as mesmas coisas, foi tentado, ele nos entende. Então o que eu quero dizer com isso olha como o texto todo ele vai se conectando. Deus não está alheio aos seus problemas. Cristo conhece as suas dificuldades. Cristo provavelmente viveu as dificuldades que você está vivendo. Claro, provavelmente, não todas. Você entendeu o que eu quis dizer? O ponto é que Cristo se compadece de nós porque ele sofreu aqui na terra como nós sofremos. Então Deus, Pai, não está alheio ao que está acontecendo na sua vida. Ele não te abandonou. Ele continua com você. Agora, o que nós precisamos fazer é que nós precisamos continuar firmes nele. Firmes nas promessas, firmes na nossa fé. E não abandonar no meio do caminho como o povo de Israel fez. Isso que o autor de Hebreus está falando para esse povo aqui. Não abandonem, vocês estão passando por problemas. Não abandonem. O mesmo vale pra gente. Pessoal, essa é a mensagem de hoje. E eu vou pedir mais uma vez, compartilha o AB7 aí. Compartilha nos stories do Instagram se você puder e daí marca a gente lá, tá bom? Então faz um story, fala que você está fazendo um devocional conosco, manda pra alguém esse story, marca a gente lá, por favor. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, a gente se vê mais se Deus quiser. Paz.